Vocês têm ouvido falarmos frequentemente aqui neste programa sobre a morte ou desencarnação, que é um termo mais apropriado no entendimento da doutrina espírita. Nós já explicamos que não se trata de algo mórbido, lembrarmos que estamos de passagem, estagiando aqui na grande escola da vida, pois que a morte ou desencarnação é um fenômeno tão natural quanto o nascimento. E se nos familiarizarmos com esta ideia e aprendermos como ela se dá e o que encontraremos após ela, não teremos motivo algum para temê-la. Pois bem, hoje no quadro das razões dos fatos, eu vou tentar fazer um resumo de uma descrição do espírito de André Luiz, que foi médico na sua última encarnação aqui na Terra, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, sobre a desencarnação do personagem Dimas. E esse relato consta do livro Obreiros da Vida Eterna. Importante frisar que os espíritos nos ensinam e trazem muitos outros exemplos desse tipo, de que não existe um padrão para os momentos que antecedem os dela propriamente dito e os logo após a morte. Varia segundo o caráter do indivíduo, as suas condições morais, o conhecimento que possuam a respeito da vida espiritual, bem como das circunstâncias, se foi uma morte natural ou provocada, né? A idade, etc. De qualquer forma, Dimas, que podemos qualificar como um espírito um pouco acima da média, visto que tivera uma existência, adquiriu vários méritos, visto que tivera uma existência de muitos sacrifícios pessoais e se dedicados mais de 50 anos à prática do bem ao próximo. E ele pode servir de um exemplo muito genérico sobre essa situação, sobre o que acontece nos momentos que antecedem ao desligamento do corpo físico. Vale, portanto, nos interessarmos mais, buscarmos mais informações para estarmos aptos quando chegar a hora da nossa partida para aquilo que eu costumo dizer, a grande viagem. Bom programa a todos. Olá! Hoje no quadro Nós e o Mundo, nós iremos conversar um assunto muito confortável, muito gostoso. Eu sou a Maria Ana e estou aqui junto com a nossa companheira, o Yudi Géria. Olá! Como disse Maria Ana, vamos falar sobre a preparação para o sono. Mariana, você faz alguma preparação antes de dormir? Você tem essa preocupação com o sono? Pois é, Yudi, eu tenho sim essa preocupação, porque eu sei da importância do sono na nossa saúde física. A falta do sono, ela vai acarretar em nós um mau humor, né? Ela vai nos deixar mais vulnerável o nosso sistema imunológico, propiciando então as doenças, também trazendo agravamentos de doenças mentais, trazendo depressões e uma série de consequências nocivas. Para prepararmos para o sono, é necessário que façamos a higiene do sono. O que seria então essa higiene do sono? É a modificação de hábitos negativos, hábitos não saudáveis, para bons hábitos. E quais que seriam então? Sabe, é nós mantermos o nosso quarto de forma confortável. E o que seria a forma confortável, né? É cada coisa no seu lugar, né? As roupas dobradas, nada de toalhas esparramadas por cima da cama, prato com restos de alimentos, copos, tá? Ou realmente um ambiente para dormir, o nosso quarto está de forma agradável. Também cuidado com as telas, né? Necessário não deixarmos televisões, né? Ter videogame, celular, computador, né, celular, que tudo isso prejudica a nossa uma boa noite de sono, né? Então, aí vem aquela pergunta assim,
Então, nós devemos cuidar deste ambiente do quarto. Aí eu lhe pergunto assim, né, Hilde, quando você vai dormir, quais são os pensamentos que você está levando antes de você dormir? Você faz uma reflexão de como foi o seu dia? Você faz prece? Além, então, de toda essa higiene do ambiente, do cuidado para ir dormir, nós temos esse outro lado. O que você tem a nos dizer, Hilde? Mariana, pensando nisso, é muito importante que nós tenhamos um bom dia para que a nossa noite seja também uma noite tranquila. Então, quando você fala dessa questão dessa higienização, né, de buscar fazer uma prece para que a gente se coloque depois de toda essa preparação que você também trouxe, Mariana, é importante que nossos pensamentos estejam conectados com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores, como falamos, né? Elevarmos as nossas preces para que sejamos auxiliados, até mesmo essa busca das respostas que procuramos quando oramos, não é? Então, se nós não tivermos essa preparação, provavelmente não teremos um bom sono, né? Por isso que é tão importante tanto essa questão tanto do físico, né, que afeta o nosso físico, quanto o nosso mental e espiritual. Então, qual é o objetivo do sono? Né, muitas pessoas perguntam, mas por que então? Né? Então, é justamente o sono, ele tem por fim esse repouso que o corpo necessita. Mas isso não significa que nós ficamos inativos, não é, Mariana? Ah, verdade. O espírito dorme também? Jamais, né? Então, embora ali conectado, né, ligado, como a gente fala, pelo fio, né, mas o espírito, ele nunca dorme. Então, nesse momento em que o corpo repousa, dependendo da nossa preparação e das nossas afinidades, certo, Mariana? Nós seremos conduzidos. Então, se nós nos preparamos, se nos desligamos daquele nosso dia, como devido, com toda essa preparação que a Mariana falou, e fazemos as nossas preces, nos ligamos à espiritualidade amiga, seremos conduzidos muitas vezes, assistiremos palestras, encontraremos os nossos entes queridos que já partiram, receberemos instruções e muitas vezes não lembramos. Você sabe por quê, Mariana, que nós não lembramos do nosso sono? Não. Nossos sonhos. Porque o sono conduz aos nossos sonhos, não é? Certo. Então, os sonhos são essas lembranças que todos nós passamos, mas nem todos nós recordamos. Muitos falam assim, eu não sonho. Mas todos sonhamos, né? De uma forma ou de outra. Vai depender da nossa sintonia, não é isso? Sim, depende muito da nossa sintonia. E aí, essa lembrança também depende do nosso estado, como nós falamos, do nosso estado de espírito. Muitas vezes, ao acordarmos, ao despertarmos do sono, falamos, hoje, esta noite, eu não sonhei. E é um equívoco, porque todos nós sonhamos. Mas, por conta da matéria, né, nem sempre conseguimos recordar as nossas experiências enquanto o corpo repousava. E nessas idas e vindas, nós vamos aprimorando os nossos conhecimentos também, porque não é só enquanto encarnados que nós aprendemos. É uma preparação, inclusive, Mariana, o sono é uma preparação para a desencarnação. É como se morrêssemos todas as noites. É como se nós desencarnássemos todas as noites. E nesse período, o espírito estando emancipado na matéria, ele recebe informações que vão lhe auxiliar no seu crescimento diário, né, quanto espírito em evolução.
Justamente. Então, nós aproveitamos desse momento, como a gente fala, de liberdade, para o nosso adiantamento. Mas nós temos que ver com quem nós estamos nos ligando, porque se buscamos os prazeres, né, e mantemos isso vamos manter isso durante o nosso sono. E aí vamos nos ligar e podemos ir, inclusive, para esferas inferiores. Por isso que às vezes falamos, eu tive um pesadelo essa noite, não é? Mas são as nossas afinidades, é o que nós estamos buscando. Então, ao dormir, nós não deixamos de ser quem somos também, não é? Então, isso reverbera. Por isso da importância de ter uma boa alimentação, né, de nos conduzir no nosso dia a dia, alimentar a nossa mente com uma boa leitura, com boas atividades. Exercício físico conta muito, não é, Mariana? Com certeza, né? Vai auxiliar bastante para que nós tenhamos um pouco mais de tranquilidade. Então, vejamos, temos que cuidar do físico e do espiritual. É isso? A prece, a nossa conduta diária vai ser um grande preparo para o nosso sono. E assim, desejamos a todos uma semana de muita paz, com um sono revigorante. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, Pássaros e Lírios. No editorial, Eternos Aprendizes. E ainda uma abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Queridos amigos, no quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu separei aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, de título, O Argueiro e a Trave no Olho. Eu vou ler e depois a gente comenta. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, ou um cisco, né? O argueiro é um cisco, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes uma trave no vosso olho? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está em Mateus. Bem, aqui Jesus coloca principalmente uma mensagem sobre a nossa autoavaliação, o nosso trabalho de autoconhecimento. Porque olhar a trave que tem no nosso olho significa olhar nossas más tendências, nossas dificuldades, tudo aquilo que nos leva a cair no caminho, a errar, a cometer equívocos durante a nossa existência. Vejam bem, isso é tão importante que temos que ver o nosso principal foco da existência. Qual que é? É a nossa reforma íntima. E para a gente fazer essa reforma íntima, a gente precisa se conhecer. Assim como alguém que vai construir uma grande obra de construção civil, precisa ter profundo conhecimento dos materiais, do terreno, da engenharia que vai utilizar. A nossa grande obra aqui é a nossa reforma íntima, é o nosso melhoramento. Então, é imprescindível que nos conheçamos a fundo, que realmente estudemos a nós mesmos para poder traçar o caminho, traçar um planejamento de trabalho para a nossa melhoria, para o nosso desenvolvimento, para essa nossa reforma, que é a grande obra da nossa existência. Sócrates, um filósofo que viveu antes de Cristo, já disse isso, conhece-te a ti mesmo e conhecereis ao universo e os deuses. Ou seja, é o segredo da sabedoria. Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que conhecer aos outros e conhecer a outros assuntos as leva à sabedoria. Isso não é exatamente uma verdade, as leva ao conhecimento. Mas a sabedoria é quem sabe as suas próprias limitações. Mesmo Sócrates disse isso também, só sei que nada sei. Ou seja, é importante sabermos as nossas limitações para sabermos o que devemos agregar no nosso conhecimento,
O que eu preciso melhorar em mim mesmo? Como eu vou ser melhor amanhã do que fui hoje? Santo Agostinho nos recomendou, e era uma prática dele diária, que ao findar o dia, antes de fazer o seu descanso noturno, de dormir, ele refletia sobre todas as suas práticas, todas as suas atitudes durante o dia. Se por acaso tinha ofendido alguém, se por acaso tinha sido mal educado com alguém, se tinha cometido algum erro que ferisse algum irmão. E ele nos recomendou, façam isso. É a melhor forma de, durante a nossa vida, irmos nos corrigindo, irmos nos melhorando, irmos colocando práticas e comportamentos mais nobres na nossa existência. Então é isso, irmãos. Nossa grande missão é a nossa reforma íntima e as ferramentas estão aí para a gente praticar. Comecemos por conhecer a nós mesmos. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, de 2011, e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. E informe-se sobre os valores. Promoção especial de aniversário 25 anos AD Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%. Mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Olá, amigos! No quadro Presença Literária de hoje, eu vou falar sobre o livro A Face Oculta da Medicina, escrito pelo Dr. Paulo César Frutuoso. Esse livro é a 2ª edição do ano de 2018 pela editora Lar Frei Luiz. Eu vou ler rapidamente a biografia do Dr. Paulo. Paulo César Frutuoso nasceu em 1949, na cidade do Rio de Janeiro, e é casado e pai de 2 filhos. Formou-se em medicina em 1975, tornando-se mestre em cirurgia gastroenterológica e especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica e mastologia, com período de aperfeiçoamento no Centro de Léon Bérard de Cancerologia, em Lyon, na França. Dr. Paulo César ingressou no grupo kardecista do Lar Frei Luiz em 78 e tornou-se profundo estudioso dos fenômenos mediúnicos, principalmente no campo da ectoplasmia e materialização dos espíritos. Com frequência, realiza palestra no Brasil e no exterior, com esses e outros temas, que envolvem a filosofia e a ciência espírita, o que levou a escrever livros com relatos detalhados sobre esses fenômenos que testemunha há mais de 40 anos no grupo ao qual pertence. Bem, esse livro, então, o autor aborda os aspectos científicos do fenômeno da ectoplasmia e do processo de materialização. Então, ele faz parte de um grupo e ele relata sua experiência durante esses 40 anos. Traz fatos muito curiosos durante todo o livro. Por exemplo, um fato que ocorreu com o seu relógio, que desapareceu após ele ter guardado num local específico para poder entrar para a reunião mediúnica. Quando ele sai da reunião, ele se dá conta que o relógio não estava lá. Quando ele foi falar que o relógio não estava lá, ele foi surpreendido com a informação que provavelmente o relógio havia sido desmaterializado e ele participou presenciou, melhor dizendo, a rematerialização do objeto. Ele ficou muito curioso e ele relata no livro todas essas experiências e como que ele foi estudando, como ele foi se deparando com os fenômenos que aconteciam ali nas reuniões, né, que mais tarde ele passou a participar. Num primeiro momento para observar, num segundo momento fazendo parte da equipe, ajudando, né, na parte de irradiação com o seu pensamento.
Bem, o Dr. Paulo trata aqui de vários aspectos, fazendo um link entre a doutrina espírita, conceitos importantes, como, por exemplo, o perispírito, o espírito, quais os fenômenos que podem estar envolvidos nos processos de materialização. Ele conta também alguns relatos de cirurgias que ele presenciou, cirurgias espirituais, algumas bem complexas, por exemplo, a substituição da válvula mitral por uma válvula correspondente, só que plasmada, né, de uma maneira que ainda não temos conhecimento suficiente para o entendimento. Ele traz muitos aspectos aqui dentro dessa obra, uma obra que eu indico pela sua seriedade, pelos relatos, pela completude que ele traz as informações. Ele cita também muitos autores, né? Autores que estudam, ele fala de relatos da física, também que explica alguns fenômenos, fala também sobre a questão do câncer, fala de aspectos, por exemplo, da questão ligadas a materializações ocorridas na época de Jesus. Então, há um relato muito rico de informações científicas, escritas de uma maneira muito cuidadosa. Então, é uma boa dica para quem gostaria de aprofundar um pouco nessas questões da materialização. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, Pássaros e Lírios. Um diálogo sobre a verdade, breves apontamentos sobre a educação e ainda na seção livros que eu recomendo, a indicação de 2 livros. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Tentarei hoje, da forma mais sintética possível, descrever uma narrativa do espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no livro Obreiros da Vida Eterna. André Luiz estava fazendo parte de uma equipe de espíritos que atuava na assistência às pessoas que estavam prestes a desencarnar. Dimas era médium, tinha se dedicado mais de 50 anos à prática do bem e era um desses assistidos. Dimas recebeu várias visitas preparatórias desta equipe, e numa delas o instrutor explicou para ele que Dimas não havia sido determinado para ele um dia e uma hora exatos. Era a época certa, ainda que com duração um pouco menor do que aquela que havia sido prevista no seu planejamento reencarnatório. Mas não por culpa dele, mas porque ele passara uma vida de muitas privações, fizeram muitos sacrifícios pessoais e se dedicara à prática do bem, ajudando muitas pessoas. Muitas noites, daí de André Luiz, o instrutor esclarece para André Luiz, muitas noites sem dormir haviam comprometido o sistema nervoso, refeições irregulares, perseguições gratuitas, gasto excessivo de fosfato, sofrimento com as dores alheias, amarguraram o coração e acumularam vibrações negativas no fígado, dificultando as funções regeneradoras do sangue. Ao fim, as reiteradas congestões hepáticas converteram-se em cirrose hipertráfica. E conclui a explicação: há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Enquanto André Luiz mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando-lhe renovação das forças gerais, Jerônimo, que era um outro membro da equipe, aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Plenamente desorganizado, o fígado começava a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos prendiam seus ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. Na visita final, o assistente espiritual declarou que estava terminada a resistência orgânica, mas a presença da esposa de Dimas atrapalhava o desligamento com suas fortes emoções,
que retinham o marido em vida. Então eles aplicaram um apoio magnético que fez ele melhorar por alguns minutos e com isso a esposa foi convencida a se afastar para descansar um pouco. O assistente tocou-o, a Dimas, demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos, diz André Luiz, que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. E depois de orar, veio-lhe em visita o espírito da mãe. Ordenou o assistente espiritual que André Luiz conservasse as mãos coladas à fronte do enfermo, passando ele logo após ao serviço complexo de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o sistema nervoso vago, para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, com passes longitudinais, isolou o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. E explicou a André Luiz que há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Então o assistente começou a operar sobre o plexo solar, na altura do estômago, desatando laços que localizavam forças físicas e certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento. Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, na altura do coração, operando-se sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro, à garganta, mas todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à liberação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do ser espiritual. Com a fuga do pulso, atingiu-se o coma. O assistente voltou a intervir no cérebro, última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, ele quebrou algo imperceptível e brilhante chama violeta dourada, desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Essa energia possuía movimento plasticizante. A chama ultravioleta transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica de Dimas, em desencarnação, constituindo-se após ela todo o seu corpo perispiritual, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espalhando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias, semelhante a um sutil elástico entre o cérebro da matéria densa abandonado e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A mãe de Dimas abandonou o corpo físico grosseiro e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia consigo. A tarefa só seria completada no dia seguinte, com o corte do cordão fluídico, dadas as condições do falecido, ainda imperfeitamente preparado para um desenlace total mais rápido.